Voltei, gente, e agora para falar do código de ética de nós profissionais de enfermagem. Lembrando que esse código ele é aplicado para todos os profissionais da enfermagem, auxiliares, técnicos, parteiras, obstetras, né, enfermeiros obstetras e enfermeiros. Então vamos falar um pouquinho sobre ele aqui, né? Os princípios fundamentais. A enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde do ser humano e da coletividade. Atua na promoção, proteção, recuperação e reabilitação dessas pessoas, respeitando todos esses processos éticos e legais. O profissional de enfermagem ele participa como integrante da sociedade, das ações que visam satisfazer as necessidades da saúde e também da população. Vamos passar mais adiante, aprofundar mais um pouco nesse código. Você já tem o material aí, né? Então, vocês já podem dar uma lida bem aprofundada. Alguns direitos, né? Eu não vou ler todos, porque vocês já têm o material, creio que vocês já tenham estudado pela apostila, pelo slide, e eu também vou mandar no grupo algumas atualizações que ele teve. Mas vamos falar de alguns direitos. É direito do profissional de enfermagem recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência. Se é uma competência de outro profissional, do profissional de fisioterapia, ou do profissional médico, do profissional nutricionista, é direito meu eu não exercer essa atividade. Então, é direito também do profissional de enfermagem ele recorrer ao conselho, né, regional quando ele é impedido de cumprir o presente código de ética. Existem instituições que impedem o profissional, que querem obrigar o profissional a cumprir funções que não são éticas. Então, é direito nosso recorrer ao conselho, né, da nossa classe e informar o que está acontecendo dentro daquela instituição. O que estão querendo nos obrigar a fazer que não é direito nosso, que é direito nosso nos recusarmos a fazer isso. Então, vamos adiante. Vamos falar aqui de um direito bem importante para nós, que é suspender suas atividades individual ou coletivamente quando a instituição pública ou privada para qual trabalha não oferecer condições mínimas para o exercício profissional, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo comunicar imediatamente sua decisão ao Conselho Regional de Enfermagem, que é o nosso COREN. Então, se eu trabalho na instituição, agora, né, nesse período de pandemia, tem muitos hospitais que não estão fornecendo equipamentos de proteção individual, EPIs, que a gente vai falar lá na frente. Não estão fornecendo EPI suficiente para os profissionais. Então, é direito do profissional se recusar a prestar assistência, correndo risco de vida, porque ele está correndo risco de ser infectado. É direito, exceto em caso de urgência e emergência. Em caso de urgência e emergência, ele tem que prestar realmente cuidado ao paciente, não pode deixar de prestar, mas ele deve comunicar tudo isso ao COREN, que o COREN vai tomar as devidas decisões a serem implantadas dentro daquela instituição, né? O COREN ele vai lá cobrar do diretor da instituição e ele vai até onde pode ser resolvido. Então, é direito nosso também receber salários ou honorários pelo nosso trabalho, que é correspondente ao nosso trabalho, né? No mínimo fixado em legislação. A gente tem a legislação específica que trata, né, sobre salário mínimo, o salário mínimo, né, do profissional de enfermagem. Então, é direito nosso esse salário, essa remuneração que está lá específica na legislação. Então, é direito nosso também apoiar as iniciativas que visem o aprimoramento profissional, cultural e a defesa dos legítimos interesses da classe. Gente, lembrando que eu não estou citando todos, porque vocês já têm aí o material. Vocês vão ler, eu estou citando só os que eu julgo mais importantes, mas vocês vão ler todos, porque todos são importantes na verdade. Só que não dá para ler todos aqui na aula, mas vocês vão estudar todos. É muito importante a gente ter conhecimento desse nosso código. Então, vamos para as responsabilidades. As responsabilidades do profissional de enfermagem, dentre elas, estão assegurar, principalmente ao cliente, que seja feita uma assistência satisfatória de enfermagem, né? Seja livres de danos, né? De imperícia, negligência e imprudência. Eu vou mandar para vocês um material no grupo falando do conceito de imperícia, negligência e imprudência. Esses conceitos eles não são trazidos no Código de Ética, mas são recorrentes em questões de provas de concurso. Eu acho que até coloquei uma questão
lá do nosso exercício falando sobre isso, mas não se preocupe, eu vou mandar para vocês. É muito fácil entender a diferença, mas é importantíssimo que a gente entenda qual é a diferença desses três termos, viu? Então, a responsabilidade nossa também promover e facilitar o aperfeiçoamento técnico, científico e cultural do pessoal, né, que está sob a nossa supervisão, sobre ali, a nossa responsabilidade de enfermagem. Vamos mais adiante. Vamos para deveres, né? É dever nosso cumprir e fazer cumprir os preceitos éticos e legais da nossa profissão. Então, é dever nosso a gente respeitar e cumprir esse código de ética da nossa profissão. É dever nosso também exercer a enfermagem com justiça, competência, responsabilidade e honestidade. Também é dever garantir à comunidade uma boa assistência de enfermagem. É nosso dever. Também prestar adequadas informações ao cliente e à família a respeito da assistência de enfermagem, possíveis benefícios e as consequências, riscos e consequências, né, que podem ser causadas. Também é dever respeitar e reconhecer o direito do cliente ou paciente de decidir sobre sua pessoa, seu tratamento e seu bem-estar. Vou destacar também um dever que é muito debatido sempre, né? Que é esse dever aqui, ó, do artigo 29, manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, exceto em casos previstos em lei. Então, tem lei específica, mas, de acordo com o código, é dever nosso manter segredo. Em alguns casos específicos, né, a gente pode revelar, mas isso é só previsto em lei específica. Então, também é dever nosso respeitar o ser humano na situação de morte e pós-morte. Não é porque o nosso paciente morreu que a gente tem direito de revelar os segredos dele em vida. Não. É segredo, é segredo. Então, ele morre com aquele segredo e a gente não pode revelar, exceto nos casos previstos em lei. Então, a gente deve respeitar o paciente em vida, em morte e após a morte. A gente deve respeitar o corpo daquele paciente, preparar o corpo daquele paciente, preparar a família, respeitar o momento de luto da família, viu? E é também um dever nosso proteger o cliente contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da equipe de saúde. Então, como eu disse para vocês, eu vou explicar direitinho esses três termos que são bem fáceis de ser entendidos. Vamos seguir? É dever nosso também ser honesto nos relatórios e resultados de pesquisa. A gente sabe que a enfermagem é uma profissão que faz pesquisa constantemente, né? E a gente não pode alterar dados, não pode mentir, tem que, quando for, né, fazer a divulgação dessas pesquisas, a gente tem que divulgar na íntegra e verdadeiramente. A gente não pode alterar nada, porque a alteração desses dados, eles constituem crime, viu? Então, é dever nosso sermos honestos, né, e verdadeiros quando realizarmos esses tipos de pesquisa. Então, é dever nosso também tratar os colegas e os outros profissionais com respeito e consideração, alertar o profissional quando diante de falha cometida por imperícia, imprudência e negligência. Então, se a gente sabe que o nosso colega de trabalho cometeu uma dessas três, né, falhas, a gente é dever nosso. Olha, colega, você cometeu isso, tente né, se corrigir, comunique ao superior da instituição, mas não deixe que isso passe batido, porque isso vai prejudicar o paciente, vai prejudicar o indivíduo. Então, vamos seguir aqui com o capítulo 5, né, que é proibições. Eu vou citar 3, porque senão nosso tempo não vai dar no tempo, né? Nós temos um tempo. E de algumas proibições, é proibido negar assistência de enfermagem, né, em caso de urgência, emergência, ainda que o profissional esteja grevando, mas é proibido que ele negue assistência nesses dois casos. É proibido participar de tratamento sem conhecimento do cliente ou representante legal, exceto em iminente risco de vida. Então, todo tipo de tratamento, todo tipo de procedimento que for feito no paciente, o paciente tem que ser ciente,
Quando o paciente não pode, não tem mais a capacidade, a família deve responder por ele, exceto quando existe risco de vida. Quando existe risco de vida, a equipe de saúde decide, a equipe de saúde tem que agir imediatamente. Então, também é proibição do profissional de enfermagem provocar o aborto ou cooperar em prática destinada a interromper essa gestação. Parágrafo único. Nos casos previstos em lei, o profissional deve decidir de acordo com sua consciência sobre a participação ou não no ato abortivo. Então, quando existe o aborto, né, feito lá na instituição de saúde, porque existem brechas na lei que o aborto ele é legal, né, em caso de estupro, em caso de sofrimento de morte, de morte para a mãe, morte para o feto, de feto sem cérebro, né? Então, existem casos previstos que ele é legal. Quando o aborto é legal, o profissional de enfermagem ele deve decidir, de acordo com a ética dele, se ele vai ou não participar desse ato dentro da instituição de saúde. Mas se ele decidir que não vai participar, ele também não pode deixar esse paciente desassistido. Se ele não for participar, ele tem que garantir que esse paciente ele vai ser assistido por outro profissional. Se na instituição não tiver outro profissional, aí ele tem que ir, né? Porque o paciente não pode ficar sem assistência de enfermagem. Então, se só tem um profissional de enfermagem naquela instituição e ele, por ética dele, ele não quer ir, mas não tem outro, então ele tem que ir, porque ele não pode descontinuar a assistência de enfermagem desse paciente. Vamos seguir. Passar aqui mais um pouquinho. Quero chegar aqui já dos deveres. Entre os deveres estão cumprir as normas, né, do COFEM e do COREM. Vou falar um pouquinho sobre esses dois órgãos. Atender às convocações também dos dois órgãos, facilitar a fiscalização do exercício profissional, manter-se regularizado com suas obrigações financeiras. Então, pagar, né, a anuidade do COREM, que é bem carinha, mas a gente tem que pagar todo ano, porque quando a gente está com o COREM atrasado, a gente não pode exercer a profissão. E aí, risco de multa também, de penalidades. Eu quero passar aqui, né, para as infrações e penalidades. Nós temos, eu vou passar logo aqui para os tipos de penalidades que a gente tem. As penalidades que a gente tem no nosso código de ética são as seguintes: advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional e a cassação do direito ao exercício, que é a pior. Lembrando que a cassação do exercício, só quem é autorizado a fazer é o COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem. Porém, não emite essa penalidade, é só o COFEN. Aí vamos passar aqui mais um pouco. Falar da advertência, né? A advertência é como se fosse uma reclamação, né, para o infrator, de forma reservada. E aí essa advertência ela vai ser registrada lá na carteirinha do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar. Vai ser registrada essa advertência. Vou voltar aqui. A multa, né? A multa é a obrigatoriedade do pagamento de 1/10 vezes do valor da anuidade. Lembrando que esse valor ele vai ser pago de acordo com o tempo que você for pagar. Se você foi multado no ano de 2019 e você só vai pagar a sua multa lá em 2021, você vai pagar o valor da anuidade de 2021. Você não vai pagar o valor lá de quando você foi multado. Você vai pagar o valor da anuidade em vigência, porque todo ano a gente sabe que tem reajustes. Então, a suspensão ela é a proibição, né, do exercício de enfermagem por um tempo, mas depois passado esse tempo, o profissional ele é autorizado a voltar. E a cassação, o profissional de enfermagem ele perde o direito, né, de exercer a enfermagem, só que houve uma alteração no novo código de ética que eu vou mandar para vocês em relação a essa cassação. E aí, gente, agora eu vou passar para o próximo slide
Eu vou falar com vocês sobre o Corém, que é o Conselho Regional, e o COFEN, lembrando que o Corém, em cada estado, ele tem uma instância, né? E o COFEN federal é apenas um, né, para todo o Brasil. Lembrando que eu acabei de perceber aqui que no final desse slide tem uns slides adicionais, mas que não fazem parte da aula. Vocês podem deletar, viu? Logo depois desse último slide aqui das exposições gerais, tem um slide branco. E lá embaixo tem uns slides que eles não fazem parte da aula, vocês podem deletar. Foi um equívoco meu aqui, viu? Beijo, fiquem com Deus e muita paz. E já já eu tô de volta.